Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E gente, vídeo especialíssimo hoje porque ele tá aqui no coração. Porque hoje eu vou falar sobre os livros que me tornaram o leitor que eu sou hoje e que mais me marcaram na minha infância. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro eu vou falar aqui não de um livro específico, mas de uma coleção de livros que me marcou muito, que foi o que começou a me despertar interesse pela leitura. Essa coleção era a coleção Salve-se Quem Puder, que eles traziam alguns livros bem fininhos, contando algumas aventuras bem divertidas com vários personagens diferentes. Cada livro tinha um grupo de personagens diferente. Em todos esses livros, a gente era apresentado com um mistério, e junto dos personagens do livro, a gente tinha os mistérios nas páginas para ir desvendando juntos e avançando com a história. Os que mais me marcaram nessa coleção foi O Ídolo Perdido, que era uma história que se passava lá no Egito. Tinha o Fantasma no Espelho, que se passava numa mansão mal-assombrada. E tem a história da Torre Mal-Assombrada, que se passava numa ilha toda tenebrosa. E tinham vários outros. E eu lembro que tinha vários desses volumes na escola que eu estudava e eu ficava lendo eles na biblioteca. Toda semana pegava um diferente para ler. E eu acho que a leitura desses volumes é a memória mais antiga que eu tenho minha com leitura. Se não me engano, ainda tem alguns volumes dessa coleção sendo vendidos hoje em dia. Eu tinha até vontade de recomprar e reconquistar esses volumes que eu tenho tanto apreço por causa da infância. Quem sabe um dia eu não coloco eles aqui na minha coleção. Falando de um quadrinho agora que eu li, que pouca gente que eu conheço já leu dele, mas que eu adorava pegar dele nas bancas de jornal quando eu era mais novo, era do Tex Willer. E era um quadrinho italiano de um cowboy. E eu acho que dali nasceu muito dos meus gostos por filmes de Velho Oeste, música country, porque eu adorava Tex. Eu nunca cheguei a entender realmente como é que era a lógica das publicações de Tex, porque a gente tinha vários formatos diferentes, vários títulos diferentes nas bancas, mas as histórias, elas como são bem independentes umas das outras, não tinha problema, você podia pegar qualquer uma ali e fazer a leitura. E quem que é Tex? Tex era um cara muito foda. Ele era um ranger no Velho Oeste e o ranger ele tinha uma autoridade parecida com a do xerife, só que enquanto o xerife tinha essa autoridade ligada à cidade, o ranger ele tinha jurisdição nos Estados Unidos inteiro. Inclusive, ele era várias vezes enviado para as missões internacionais no norte do Canadá, no México, na Oceania. Ele já teve até a história dele publicada na América do Sul. E tinham vários personagens interessantes. E Tex é uma história bem maniqueísta mesmo, né? Tex ele é um cara bom, por natureza. Além de ser um ranger e trabalhar para o governo dos Estados Unidos, o Tex ele também é líder de um assentamento indígena dos Navajos. Inclusive, a esposa dele era Lilith, que era uma dessas índias. E o filho dele também é nascido desse casamento do Tex dele. Então, ele tem um respeito muito grande pelos povos indígenas e é muito interessante a gente ver os indígenas sendo trabalhados dessa forma diferente como protagonistas dessas histórias, inclusive várias vezes ajudando o Tex nas aventuras, porque nos filmes de western a gente estava muito acostumado a ver os indígenas como os inimigos. E aqui o autor ele traz uma perspectiva diferente. Tex tem muita aventura, tem muita ação, é difícil, acho que quase impossível você abrir uma revistinha do Tex e encontrar uma história ali que não seja recheada de ação, perseguições de cavalo, tiroteio, bandidos sequestrando donzelas. Então, Tex é realmente bem eletrizante, eu recomendo demais. Inclusive, Tex está sendo publicado até hoje, e aqui no Brasil quem está trazendo ele é a Mitos. Bem, a próxima obra que realmente me marcou muito foi uma das que provavelmente marcou todo mundo da minha geração, que é Harry Potter. Harry Potter eu assisti todos os filmes no cinema e assim que teve o lançamento do terceiro filme, O Prisioneiro de Azkaban, eu descobri que era originado de livros. E então eu corri na livraria e comprei o primeiro volume junto com meu pai. E li o primeiro, o segundo e o terceiro volume, e já no quarto volume eu consegui fazer a leitura dele antes de assistir o filme e consegui fazer isso com todos os filmes subsequentes. E foi a primeira vez e é a primeira grande saga que eu acompanhei. Foi muito bacana. Harry Potter realmente foi um fenômeno mundial, marcou na vida de várias pessoas, ainda nas obras
mais famosos do mundo, com parques temáticos, tem muitos produtos de Harry Potter sendo lançados até hoje, e é uma das franquias que tem uma base de fãs gigantesca e que ainda é muito fiel à marca. E não é à toa, Harry Potter é muito bom mesmo, revolucionou o mercado editorial mundial e acabou popularizando o gênero infanto-juvenil, young adult, ali, para vários escritores que acabaram produzindo coisas para essa demografia que antigamente não era tão visada. Então a gente teve várias outras obras que vieram posteriormente devido ao sucesso de Harry Potter. E só um disclaimer aqui, meu livro favorito e também o meu filme favorito é o Cálice de Fogo. Bem, o próximo que eu vou falar é uma revistinha em quadrinhos e essa aqui deve chocar muita gente, inclusive deve ganhar alguns inimigos, mas eu nunca fui um grande leitor de Turma da Mônica. Todos os gibis que eu lia na minha infância eram da Disney, principalmente do Tio Patinhas. Tio Patinhas realmente deve ter sido um dos personagens mais presentes da minha infância. Eu lia semanalmente as revistinhas que eram lançadas, os almanacs que eram lançados. Eu adorava. Tio Patinhas, ele tinha muitas aventuras que passavam por períodos históricos interessantes. Eles recontavam algumas partes da história muito bacanas em algumas edições especiais, mas na maioria delas estava o Donald e os sobrinhos do Donald também, juntos do Tio Patinhas, caçando algum grande tesouro ou procurando alguma nova invenção para ficar rico, ou então até mesmo coletando ali dívidas de devedores que o Tio Patinhas tinha. E todas essas aventuras dele tinham um toque muito épico, porque em várias delas a gente acompanhava esses personagens indo atrás de tesouros perdidos, o Eldorado, o Cálice Sagrado. A gente via esse personagem extremamente ganancioso, que é o Tio Patinhas, mas sempre no final da história ele colocava a própria família em primeiro lugar. Então ele foi um personagem muito bacana, que marcou bastante. Ele pode não ser meu personagem favorito de muita gente pode ter passado a vida inteira sem nunca ter lido uma história do Tio Patinhas, mas ele é um personagem que eu carrego aqui no coração. Seguindo a linha de Harry Potter, nós temos Percy Jackson. Sim, li Percy Jackson assim que saiu, inclusive li o primeiro volume várias e várias vezes. Muitas vezes eu lia ele em looping, eu acabava a leitura e já começava de novo na primeira página. E eu adorei demais essa história, porque ela tinha um ar de Harry Potter ali que eu tinha gostado bastante. E também Percy Jackson é muito ligado à mitologia grega. E mitologia grega foi um assunto que sempre me despertou muita atenção, muito interesse, principalmente pelos jogos de God of War, que se passam na mitologia grega. Então, vários dos personagens, como Zeus, Poseidon, Hades, Atena, eram personagens que eu já tinha visto lá no God of War. Então, eu gostei muito de ler e ver esses personagens numa nova perspectiva, né? E eu, sim, fui um dos milhares e milhões de fãs que se decepcionou amargamente com aquele filme terrível que foi lançado. Eu fui na pré-estreia assistir o filme com um amigo meu, o Rafael Calil, e nossa, que tristeza, que decepção. Mas agora a gente vai ter uma nova adaptação aí, se não me engano, uma série que vai lançar. Tô torcendo muito para que seja bom, porque Percy Jackson é uma obra muito legal, muito divertida, personagens muito cativantes, e tem todo aquele esquema das casas de cada deus no acampamento meio-sangue, né? O autor até continuou a história depois com alguns outros livros, mas eu nunca cheguei a conferir. Talvez vocês podem até me informar aí nos comentários se vocês leram, se realmente vale a pena ou não. Mas Percy Jackson deve ter sido uma das franquias que eu mais li também. Falando agora do motivo por eu estar com essa camisa, eu vou falar de Recruta Zero. Recruta Zero foi um dos personagens mais importantes da minha infância também, porque meu pai gostava muito de Recruta Zero, foi ele que me mostrou as revistinhas em quadrinho dele. Eu tinha algumas coleçõezinhas da LPM que compilavam várias historinhas do Recruta Zero, e foi uma das coisas que na época me ajudou a me conectar muito com meu pai. E eu lembro desses momentos até hoje, que a gente passava ali o domingo, a gente ia almoçar no shopping, passava na livraria, pegava um gibi do Recruta Zero e ia ler depois em casa durante a tarde. Então, realmente
foi um personagem incrível pra mim. E quem que é Recruta Zero, né? Recruta Zero é um soldado preguiçoso pra caramba e ele se esforça ao máximo pra não trabalhar. E o Recruta Zero, ele muitas vezes nem é o personagem mais interessante das tirinhas dele, mas os personagens que estão ao redor dele lidando com esse cara extremamente preguiçoso. E meus favoritos são o Sargento Tainho e o General Dureza, porque como eles eram superiores do Recruta Zero, eles ficavam os mais malucos com ele fugindo do trabalho, dormindo ali o tempo todo. E eram historinhas muito simples, eram histórias muito divertidas, muito curtas. Muitas delas não chegavam a ter mais de 3 páginas, mas eram histórias muito bacanas de serem lidas. Era um humor bem simples, nada muito rebuscado, mas que é impossível você ler uma historinha do Recruta Zero e pelo menos não tirar um sorrisinho de canto de boca, sabe? Agora entrando um pouco na literatura de terror. Eu li quando eu era criança, se não me engano foi lançado pela Intrínseca, a série Goosebumps. Goosebumps era uma marca que eu conhecia por causa do programa de televisão, mas falando bem sinceramente, eu era muito novo na época, então eu morria de medo do programa. Mas começaram a ser lançados os livros e me despertou interesse, então eu comecei a ler eles. E eles eram muito acessíveis pra mim porque eu era bem novo e também eles eram bem fininhos. Então foi uma leitura que não me causou muito distanciamento dela, mas ela cumpriu o seu papel de ser histórias aterrorizadoras. E foi ali que nasceu a minha paixão por livros de terror. Essa foi uma franquia que acabou marcando ali também a infância por trilhar esse caminho que eu decidi seguir como um grande leitor de terror. Uma história de fantasia que eu li também, quando foi lançada, foi Deltora Quest. Não sei se ela é muito famosa, se muitos de vocês vão conhecer, mas Deltora Quest era uma saga de livros. Se não me engano, a primeira saga tinham 8 volumes, a segunda saga tinham 3 volumes e a última saga tinha 4 ou 5 volumes. E a gente acompanhava a história desses aventureiros que estavam em busca sempre de alguns itens colecionáveis, digamos assim. Na primeira saga eles estavam atrás de algumas pedras para colocar no cinturão. No segundo, se não me engano, eles estavam buscando umas flautas. E era muito divertido, e apesar de serem livros muito curtos e realmente destinados ao público infantil, eram histórias muito épicas. Então, você terminava um volume falando, meu Deus do céu, eu quero ler o próximo, quando que esse troço vai sair, vamos na livraria pegar. As histórias tinham finais muito grandiosos, muito instigantes, então sempre me deixava querendo ler o próximo. O primeiro, quando eu comecei a ler, eu achei ele bem arrastadinho no início, mas no final eu já estava adorando. O segundo achei ele um pouquinho caidinho também no início, mas no final ele se recuperou. E a partir do terceiro volume ali foi só acerto. Bem, e para fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, eu não posso deixar de falar da obra literária que mais me impactou na infância e que continua me impactando muito, que é Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco era um programa que passava na televisão e já não tinha tanto o público-alvo da minha geração, mas a geração antiga. Mas eu acabei pegando ali o finalzinho da época que passava na televisão e me apaixonei pelo programa. E eu já gostava bastante do desenho, mas eu nunca tinha visto em ordem. Então eu não tinha uma noção muito boa de como é que era a história. E os episódios que mais passavam na televisão era a saga das 12 casas. Mas eu não sabia ali o porquê direito eles estavam nas batalhas das 12 casas, em que ordem que eles enfrentavam cada cavaleiro. Mas então, em 2004, eu estava numa banca com meu pai. A gente viu na banca o primeiro volume do mangá de Cavaleiros do Zodíaco. E esse eu tenho até hoje. Eu tenho a coleção completa que a Conrad lançou aqui no Brasil, contando toda a história de Cavaleiros do Zodíaco. E desde que eu comprei esse cara aqui, eu realmente virei um fã de carteirinha. E eu acho que essa aqui deve ter sido a história que eu mais li e mais tive contato durante toda a minha vida. Porque até hoje eu me vejo revisitando histórias dos Cavaleiros do Zodíaco, porque eu gosto muito desses personagens, e esses personagens me ensinaram muitas coisas. O valor de se esforçar, o valor de ser corajoso, o valor de saber discernir entre o bem e o mal e lutar pelo que você acredita. E tem vários personagens muito interessantes mesmo. Um dos meus favoritos é o Shun, que muita gente acaba fazendo piada, mas é um cara que ele é extremamente forte, só que ele sempre tenta lidar
com as situações no diálogo. Ele é um cara que não gosta de lutar, mas ele luta pelo senso de dever e de justiça que ele carrega. Essa é uma história que valoriza muito o companheirismo, valoriza muito a amizade, valoriza muito a família e como você se mostra para as pessoas e como você ser uma boa pessoa também. Cavaleiro do Zodíaco realmente mexeu muito comigo e eu acredito que moldou muito do que eu sou hoje. Bem, galera, essas foram as histórias e obras literárias que mais me marcaram durante toda a minha vida, mas eu quero saber agora de vocês. Quais foram as obras que mais marcaram vocês e que vocês mais leram durante a infância? Deixa aí nos comentários se a gente consegue bater um papo bem legal. Bem, galera, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixa um like, ativa o sininho para saber sempre que a gente lançar vídeo novo. E também quero convidar vocês para conhecer o Instagram do Pela Capa. Lá eu produzo muito conteúdo direcionado para o Instagram e lá também é possível que a gente tenha uma relação um pouco mais próxima, faça algumas enquetes e até vocês podem me dar algumas dicas de leitura e de conteúdos que eu posso trazer aqui para o canal. Bem, galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima!